Faxineira é presa por roubo, mas filha do bilionário revela tudo. E o que acontece choca a todos. Carla passou o pano úmido pela mesa de centro da sala principal. O movimento repetitivo acalmava seus nervos. 2 anos na mansão Almeida, e ainda se sentia como uma intrusa naquele palácio de vidro e pedra que outros chamavam de lar. O sol de outono entrava pelas janelas altas, criando feixes dourados no ar. Carla ajeitou uma mecha de cabelo loiro atrás da orelha e olhou o relógio. 9h15. Helena já deveria estar descendo para o café. Como se convocada por seus pensamentos, passos pequenos ecoaram na escadaria de madeira polida. Carla, você ainda está aqui? A voz infantil de Helena encheu o salão, quebrando o silêncio meticuloso da casa. Carla sorriu ao ver a menina de 6 anos pulando os últimos degraus. Helena era a imagem perfeita da mãe falecida. Os mesmos cabelos loiros em cachos leves, os mesmos olhos azuis que pareciam capturar toda a luz do ambiente. Claro que estou. Tenho que limpar toda esta casa enorme. Carla abriu os braços para a pequena que corria em sua direção. Helena a abraçou com força surpreendente para alguém tão pequeno. Você prometeu me ensinar a fazer pulseiras hoje. E vou ensinar, depois que você tomar café e eu terminar a sala do seu pai. Papai saiu cedo, disse que tem uma reunião muito importante. De novo. Carla notou a decepção no olhar da menina. Ricardo Almeida vivia para o trabalho desde a morte da esposa. Raramente estava presente, mesmo quando fisicamente em casa. Então temos a casa só para nós. Carla piscou, conspiratória. Mas primeiro, café da manhã. Enquanto caminhavam para a cozinha, Carla sentiu o familiar peso da culpa. A dona Sônia, a governanta, já havia alertado. Lembre-se do seu lugar, Carla. Você não é da família. Mas como manter distância quando Helena a seguia como uma sombra? Quando a menina aparecia em seu quarto nos fundos da casa, chorando após um pesadelo? Na cozinha, Carla preparou torradas com geleia para Helena. A menina balançava as pernas no banquinho alto, observando cada movimento de Carla. Papai disse que vai me levar ao parque no domingo, Helena comentou, mordendo a torrada. Você acha que ele vai lembrar dessa vez? Claro que vai. Seu pai é um homem ocupado, mas te ama muito. Você pode vir junto? Isso é um programa para vocês dois, Helena. Tempo de pai e filha. Mas você é quase como minha mãe agora. Carla congelou, o pano de prato entre os dedos. Helena, eu trabalho para seu pai. Sou a faxineira. E daí? Você me conta histórias, me ensina coisas, me abraça quando estou triste. A Sara da minha escola disse que é isso que mães fazem. Carla se ajoelhou diante da menina. Sua mãe era muito especial e te amava mais que tudo. Eu só cuido de você porque gosto muito de você, entende? Helena assentiu, sem realmente compreender. Amanhã seguiu sua rotina. Carla limpou os quartos enquanto Helena brincava por perto, inventando histórias sobre seus bonecos. Ao meio-dia, sentaram-se no tapete do quarto da menina para fazer pulseiras. Vê como forma um padrão, Carla mostrou, trançando linhas coloridas entre os dedos. Helena franziu a testa em concentração, a língua aparecendo no canto da boca. É difícil. Você está indo bem para uma primeira vez. De repente, ouviram a porta da frente se abrir. Vozes masculinas ecoaram pelo corredor. Papai chegou. Helena correu para fora do quarto. Carla se levantou e ajeitou de uniforme. Recolheu as linhas coloridas e as guardou na caixinha. Quando chegou ao corredor, ouviu a voz grave de Ricardo. Não pode ter simplesmente desaparecido, Bruno. Era o colar de Isabela. Na sala principal, Ricardo gesticulava para o irmão mais novo. Helena observava da entrada com olhos arregalados. Talvez você tenha guardado em outro lugar, Bruno sugeriu, passando a mão pelos cabelos escuros. Ao contrário do irmão, que mantinha uma postura rígida, Bruno parecia desconfortável em sua própria pele. Eu sei exatamente onde guardei. Na caixa de veludo preto, na primeira gaveta. Estava lá ontem à noite. Carla sentiu um arrepio. O colar da senhora. Almeida era uma peça valiosa de diamantes e safiras que, segundo rumores entre os funcionários, valia uma fortuna.
Vamos revirar a casa, Bruno sugeriu. Nas horas seguintes, a mansão virou um caos. Gavetas abertas, móveis afastados, armários vasculhados. Carla ajudou na busca enquanto Helena seguia o pai, tentando ajudar à sua maneira. Foi Alfredo, o mordomo, quem sugeriu chamar a polícia. Ricardo hesitou, mas concordou. Quando os policiais chegaram, todos os funcionários foram reunidos na sala. A dona Sônia, Alfredo, o jardineiro, o motorista e Carla. Helena segurava a mão do pai com força. Quando foi a última vez que viu o colar? Perguntou o policial mais velho, um homem de rosto marcado pelo tempo. Ontem à noite. Eu sempre verifico. Alguém tem acesso ao seu quarto? Apenas a equipe de limpeza. Todos olharam para Carla. Ela sentiu o sangue gelar. Eu limpei o quarto hoje de manhã, ela disse firmemente. Não vi nenhum colar. Alguém notou algo suspeito? Perguntou o policial. Portas destrancadas? Janelas abertas? Ninguém respondeu. É óbvio o que aconteceu, Bruno disse subitamente. A faxineira estava sozinha no quarto. Tinha acesso. Motivo não falta. Senhor Bruno! Carla protestou, o rosto quente. Ricardo a silenciou com um gesto. Carla, você foi a última pessoa no meu quarto e além de mim. O colar estava lá quando saí. Agora não está. Está me acusando de roubo? A voz de Carla tremeu. Você tem alguma explicação melhor? Carla olhou ao redor. Ninguém sustentou seu olhar. Eu não peguei nada, ela disse, engolindo em seco. Nunca pegaria. Palavras não trazem o colar de volta, Ricardo respondeu. Virou-se para os policiais. Quero prestar queixa formal. Acredito que ela tenha roubado o colar de minha falecida esposa. Senhorita, precisará nos acompanhar, disse o policial mais velho. Carla sentiu o mundo desabar sob seus pés. Isso não podia estar acontecendo. Era um pesadelo. Eu não roubei nada, eu juro, Carla gritou, as lágrimas finalmente escapando. Senhor Almeida, eu nunca faria isso. Nunca. Justamente por isso, Ricardo respondeu friamente. Você ganhou nossa confiança. Tinha acesso livre à casa. Ela não fez nada. A voz aguda de Helena cortou o ar como uma faca. A menina soltou a mão do pai e correu para ficar ao lado de Carla. Ricardo franziu o senho. Helena, venha aqui. Agora. Não. Helena agarrou a mão de Carla. Ela não roubou. Ela não roubou nada. Carla sentiu o coração se partir. Ajoelhou-se diante da menina. Helena, querida, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu sei quem fez. Helena gritou, virando-se para o pai. O rosto pequeno vermelho de emoção. Eu vi. Eu vi alguém entrando no seu quarto. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para a menina. Helena, Ricardo disse, sua voz forçadamente calma. Venha aqui. Nós vamos conversar sobre isso depois. Não, você tem que ouvir agora. Eu vi. Helena, a voz de Ricardo trovejou. Isso é coisa de adultos. Vá para o seu quarto. Agora. Mas papai, eu vi. Já disse que é coisa de adultos. Ricardo apontou para a escada. Para o seu quarto. Helena olhou para Carla, depois para o pai, os olhos azuis brilhando de lágrimas. Por que você não me escuta? Alfredo, Ricardo chamou. Leve minha filha para cima, por favor. O mordomo, visivelmente constrangido, tomou a mão de Helena. A menina se debateu, tentando se soltar. Ela não fez nada. Carla! Carla! Os gritos de Helena ecoaram pelo saguão enquanto Alfredo a levava a escada acima. Carla sentiu cada um deles como uma facada no peito. Senhor Almeida, ela tentou novamente, a voz embargada. Por favor, sua filha está tentando dizer algo importante. Eu não roubei o colar. Ricardo não a olhou nos olhos. Leve-a, disse aos policiais. O policial mais jovem segurou o braço de Carla com firmeza, não com brutalidade, mas deixando claro que resistir seria inútil. Isso é um engano, Carla disse, enquanto era conduzida para a porta. Um terrível engano. Na porta da mansão, Carla olhou para trás uma última vez. Lá no alto da escada, Helena havia escapado de Alfredo e se debruçava sobre o corrimão, o rosto vermelho de tanto chorar.
Carla, não deixa eles te levarem. Carla. Vai ficar tudo bem, Helena. Carla gritou de volta, tentando soar mais confiante do que se sentia. Não se preocupe comigo. Eu vou contar a verdade. Eu vou fazer eles te trazerem de volta. Ricardo apareceu atrás da filha, segurando-a firmemente. Seus olhares se cruzaram brevemente. O dele duro e inflexível, o de Carla magoado e traído. Na viatura policial, enquanto se afastava da mansão Almeida, Carla sentiu algo quebrar dentro dela. Não apenas sua liberdade estava em jogo, mas a confiança que havia construído com tanto cuidado. O laço com Helena, a vida que, apesar de modesta, significava tanto. E no centro de tudo, uma pergunta que não parava de ecoar. Se não tinha sido ela, quem Helena havia visto entrando no quarto de Ricardo? E por que ele não queria ouvir a própria filha? 3 dias se passaram desde a prisão de Carla. A mansão Almeida, sempre tão imponente, parecia ter crescido ainda mais. Os corredores se alongavam como túneis intermináveis. Os tetos se erguiam mais altos, as paredes se afastavam, como se a ausência de uma única pessoa pudesse, de alguma forma, expandir o espaço físico. Ricardo percebeu isso ao entrar na sala de jantar naquela manhã. A mesa comprida, sempre tão bem arrumada, agora parecia ainda mais formal, quase intimidadora. A dona Sônia havia colocado o café da manhã como de costume. Torradas, ovos, suco de laranja. Tudo no lugar certo, tudo impecável, tudo errado. Helena já estava sentada em seu lugar habitual, as pernas balançando no ar, sem tocar o chão. Mas seus olhos, normalmente vivos e curiosos, miravam o prato intocado. Não levantou a cabeça quando o pai entrou. "Bom dia, Helena", Ricardo disse, forçando um tom leve. Helena não respondeu, nem sequer ergueu os olhos. Ricardo se sentou e desdobrou o guardanapo. O silêncio pesava como chumbo entre eles. Ele se serviu de café e tentou novamente. "Está com fome?" "A dona Sônia fez ovos do jeito que você gosta." Um movimento quase imperceptível dos ombros foi a única resposta. Não era um sim, nem um não. Era simplesmente o reconhecimento de que palavras haviam sido ditas. Ricardo suspirou e começou a comer, ou pelo menos a fingir que comia. Cada garfada parecia areia em sua boca. Conseguia sentir o olhar da dona Sônia da porta da cozinha. Vigilante, julgador. "A professora ligou ontem", Ricardo disse, quebrando o silêncio novamente. "Disse que você não participou das atividades em grupo." "Isso não é legal, Helena." Helena finalmente levantou os olhos. Azuis, frios, acusadores. "Quero ver a Carla." Ricardo pousou o garfo. "Helena, nós já conversamos sobre isso. A Carla, ela fez algo errado." "Não fez." A voz da menina saiu baixa, mas firme. "Helena, eu sei que você gostava dela, mas você não sabe de nada." Helena escorregou da cadeira. "Vou me atrasar para essa escola." "Você mal tocou no café", Ricardo protestou. "Não tô com fome." Ricardo observou a filha sair da sala, os passos pequenos e lentos, sem a energia que normalmente a fazia correr e saltar pelos cômodos. Seu corpo estava presente, mas algo essencial havia desaparecido junto com Carla. Quando o carro levou Helena para a escola, Ricardo ficou sozinho na mansão silenciosa. A dona Sônia apareceu para limpar a mesa. "Ela quase não come", a mulher comentou. "Nem dorme direito. Ouço ela andando pelo corredor de noite." Ricardo franziu o senho. "Procurando o quê?" "Acho que ela vai até o quarto da outra, da Carla." Um incômodo cresceu no peito de Ricardo. "Eu não sabia que elas eram tão próximas." A dona Sônia lançou-lhe um olhar que misturava incredulidade e pena. Carla era a primeira pessoa que Helena procurava ao acordar, a última antes de dormir. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Como não havia notado? Claro, estava sempre ocupado. Reuniões, viagens, telefonemas. A empresa não se administraria sozinha. Depois que Isabela morreu, mergulhar no trabalho tinha sido sua forma de sobreviver. Mas a que custo? Durante o resto do dia, enquanto trabalhava em seu escritório em casa, Ricardo não conseguiu se concentrar.
A imagem de Helena, calada e distante, não saía de sua mente. Decidiu terminar mais cedo. Talvez pudesse buscar a filha na escola, levá-la para tomar sorvete. Quando Ricardo chegou à escola, a professora o recebeu com uma expressão preocupada. Senhor Almeida, que bom que veio. Estávamos prestes a ligar. O coração de Ricardo acelerou. Aconteceu alguma coisa? Helena não participou de nenhuma atividade hoje. Ficou sentada sozinha no canto da sala. Na hora do recreio, não quis brincar com as outras crianças. Ricardo olhou além da professora e viu a filha sentada em um banco no pátio, sozinha, as mãos pequenas agarradas à mochila. Ela está assim desde... A professora hesitou. Desde que nossa faxineira foi presa, Ricardo completou, a garganta apertada. Helena era muito apegada a ela. Ricardo sentiu um nó no estômago. Aparentemente, mais do que eu percebia. Ao ver o pai, Helena não correu em sua direção como costumava fazer. Caminhou lentamente, arrastando os pés. No carro, o silêncio continuou. Ricardo tentou várias abordagens. Perguntas sobre a escola, promessas de sorvete, até a menção de um novo filme infantil no cinema. Helena respondia com monossílabos ou simplesmente balançava a cabeça. Em casa, ela subiu direto para o quarto. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu-se perdido em sua própria casa. Ele passava pelos cômodos como um fantasma, notando coisas que antes passavam despercebidas. O pequeno caderno de desenhos de Helena na mesa de centro, as pulseiras coloridas que Carla havia ensinado a fazer, penduradas no espelho do quarto da filha. Era como se a casa tivesse se tornado um museu de momentos que ele nunca testemunhou, conversas que nunca ouviu, risos que nunca compartilhou. No jantar, a situação piorou. Helena apenas mexia a comida no prato, sem comer. Você precisa se alimentar, querida, Ricardo disse, tentando soar firme, mas gentil. Não tô com fome, Helena repetiu as mesmas palavras do café da manhã. Helena, olha para mim. Ricardo esperou até que os olhos azuis, tão parecidos com os de Isabela, encontrassem os seus. Eu sei que você está chateada, mas a vida continua. Não sem a Carla, a menina respondeu, a voz embargada. Ricardo suspirou. Ela traiu nossa confiança, Helena. Não traiu. Ela nunca faria isso. Helena largou o garfo com um barulho metálico. Posso ir para o meu quarto? Você mal tocou na comida. Por favor. A palavra saiu como uma súplica. Ricardo assentiu, derrotado. Helena deslizou da cadeira e saiu da sala, os passos quase inaudíveis no tapete. A casa, de repente, parecia imensa e completamente vazia. Mais tarde naquela noite, Ricardo caminhava pelo corredor quando ouviu um som suave vindo do quarto de Helena. Parou diante da porta, hesitante. Não eram soluços ou choro. Era uma voz pequena, suave, cantarolando. Ele reconheceu a melodia. Era uma canção de ninar que Isabela costumava cantar. A porta estava entreaberta. Ricardo espiou e viu Helena sentada na cama, abraçando um ursinho de pelúcia. A menina balançava para frente e para trás, cantando baixinho para o urso. Ela vai voltar, Helena murmurou para o brinquedo. Eu vou fazer ela voltar, eu prometo. Ricardo sentiu uma pressão no peito. A filha parecia tão pequena e frágil naquele quarto grande demais. Sem pensar, empurrou a porta e entrou. Helena parou de cantar, mas não olhou para ele. Está tarde, Ricardo disse, sentando-se na beirada da cama. Você deveria estar dormindo. Não consigo dormir. Pesadelos? Helena assentiu. Carla sempre vinha quando eu tinha pesadelos. Ricardo engoliu em seco. Eu posso ficar até você dormir. Não é a mesma coisa. As palavras simples e sinceras atingiram Ricardo como um soco. É claro que não era a mesma coisa. Ele quase nunca estava presente. Não sabia como confortar a própria filha. Helena, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que você gostava muito da Carla. Eu não percebi o quanto ela era importante para você. Você nunca percebe nada, Helena respondeu, a voz pequena carregada de uma verdade que Ricardo não podia negar.
Era verdade. Em algum momento, entre perder Isabela e se afogar no trabalho, ele havia parado de perceber, parado de ver, parado de ouvir. E só agora, no silêncio opressor que a ausência de Carla havia deixado, ele começava a entender o quanto havia perdido. O afeto silencioso que crescia diante de seus olhos, dia após dia, sem que ele jamais notasse. A casa, que sempre lhe parecera do tamanho certo, agora era grande demais. E o vazio que se instalara, ironicamente, era pequeno demais para ser ignorado. Uma semana após a prisão de Carla, as dúvidas começaram a corroer Ricardo como um ácido lento. Não que ele acreditasse na inocência da faxineira. As evidências eram claras demais. Mas as palavras de Helena, sua convicção absoluta, a maneira como seus olhos azuis o acusavam silenciosamente a cada refeição, tudo isso pesava sobre ele. A casa havia se tornado um campo minado de silêncios. Helena mal falava. Quando o fazia, era apenas para pedir para visitar Carla na prisão, pedido que Ricardo negava repetidamente, com uma firmeza que diminuía a cada vez. Naquela manhã, enquanto tomava café sozinho, Helena havia se recusado a descer. Ricardo tomou uma decisão. Precisava ter certeza. Absoluta certeza. Não por Carla, mas por Helena. Para poder olhar a filha nos olhos e dizer: viu, ela realmente roubou. Não há dúvida. Começou pelo mordomo. Alfredo era um homem de meia idade, sempre impecável em seu uniforme, com um rosto que raramente revelava emoções. Alfredo, Ricardo o chamou em seu escritório. Preciso que seja absolutamente sincero comigo. Sempre sou, senhor, o mordomo respondeu, as mãos cruzadas atrás das costas. No dia do desaparecimento do colar, você notou algo estranho. Qualquer coisa fora do comum? Alfredo refletiu por um momento. Não posso dizer que sim, senhor. Foi um dia como qualquer outro, até o senhor descobrir o roubo. E quanto a Carla? Algum comportamento suspeito? Nervosismo? A senhorita Carla sempre foi bastante reservada, senhor. Difícil notar mudanças em alguém que já é tão contida. Ricardo assentiu, insatisfeito. E meu irmão? O senhor? Bruno esteve aqui mais cedo naquele dia, não esteve? Uma hesitação quase imperceptível. Sim, senhor. O senhor Bruno chegou por volta das 8 da manhã. Disse que precisava falar com o senhor. Eu já havia saído. Exatamente, senhor. Eu o informei disso, e ele disse que esperaria. Ficou na sala de estar por cerca de meia hora. Depois saiu. Ricardo franziu o senho. Meia hora só para esperar? O que ele fez durante esse tempo? Alfredo desviou o olhar. Não posso dizer com certeza, senhor. Eu tinha minhas obrigações matinais. Algo na maneira como o mordomo evitava seu olhar despertou a suspeita de Ricardo. Alfredo, se você sabe de algo, precisa me dizer. Senhor, eu não gostaria de fazer acusações sem base. Não são acusações, são observações, e podem ser importantes. Alfredo ajustou a gravata, claramente desconfortável. Vi o senhor Bruno subindo as escadas e, senhor, pensei que estivesse indo ao banheiro. Mas quando o vi novamente, ele parecia agitado. Ricardo sentiu um frio no estômago. Agitado como? Nervoso, senhor. Suava bastante. E saiu com pressa, sem se despedir propriamente. Por que não mencionou isso à polícia? Alfredo olhou para os próprios sapatos. O senhor Bruno é da família, senhor. Não me parecia adequado levantar suspeitas. Ricardo dispensou Alfredo com um aceno, a mente fervilhando. Seu irmão, no andar de cima, agitado. Seria isso o que Helena tentava dizer? Mas Bruno era seu irmão. Família. Por que roubaria o colar de Isabela? A dona Sônia foi a próxima. A governanta, com seu semblante sempre sério e olhar crítico, recebeu as perguntas de Ricardo com visível desconforto. Sinceramente, Sr. Almeida, nunca confiei plenamente naquela moça, ela disse alisando o avental imaculado. Sempre achei que ela ultrapassava limites. Especialmente com a pequena Helena. Que limites? Uma faxineira não deveria se aproximar tanto da filha do patrão. Havia algo impróprio na maneira como a menina a seguia por toda parte.
Ricardo sentiu uma pontada de irritação. Está dizendo que Carla fazia algo errado ao ser gentil com minha filha? Estou dizendo, senhor, que há limites que devem ser respeitados. Lugares próprios para cada um. A dona Sônia apertou os lábios finos. Quanto ao roubo, não me surpreendeu. Pessoas assim eventualmente mostram sua verdadeira natureza. Pessoas assim? O senhor sabe o que quero dizer. Ricardo sabia, e o pensamento o deixou desconfortável. A dona Sônia sempre teve um certo preconceito velado contra pessoas que considerava inferiores. Nunca chegava a ser explícito, mas estava sempre lá nas entrelinhas de seus comentários. Obrigado por sua opinião, dona Sônia, ele disse secamente, dispensando-a. O jardineiro foi igualmente inútil, estava trabalhando no lado externo da casa naquela manhã e não vira nada. A camareira do andar superior disse ter visto Carla saindo do quarto principal com pressa, mas não soube dizer se isso era algo fora do comum. Ninguém parecia disposto a defender Carla abertamente, ou por acreditarem em sua culpa, ou por medo de contrariar o patrão. Foi quando Ricardo decidiu falar com a dona Palmira, a cozinheira. Era uma mulher robusta de 70 anos, com cabelos brancos sempre presos em um coque apertado. Trabalhava para os Almeida há mais tempo que qualquer outro funcionário, desde antes do nascimento de Helena. Dona Palmira, Ricardo a chamou da porta da cozinha. A mulher virou-se, as mãos enfarinhadas. Não fez menção de interromper o que fazia. Sim, senhor senhor. Almeida? Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a Carla. As mãos da cozinheira pararam brevemente. Depois retomaram o movimento de amassar a massa. O que quer saber? Sua opinião sobre ela. Você a conhecia bem? O suficiente. A voz da dona Palmira era neutra, mas seus olhos por trás dos óculos de armação grossa eram afiados como lâminas. E o que acha? Ela seria capaz de roubar? A dona Palmira abandonou a massa e encarou Ricardo diretamente, algo que poucos funcionários ousavam fazer. Aquela moça é decente, mais do que muita gente aqui, e foi ela quem deu colo para sua filha quando a mãe dela se foi. Ricardo engoliu em seco, mas manteve a expressão impassível. O que quer dizer com isso? A cozinheira limpou as mãos no avental com movimentos firmes. Quando a senhora Isabela faleceu, o senhor se enterrou no trabalho. Compreensível, dor é dor, mas a pequena Helena, quem consolou aquela criança quando ela chorava de noite chamando pela mãe? Não foi o senhor, com todo respeito. Havia babás, dona Palmira. Profissionais contratadas para cuidar de Helena. Do babás que iam e vinham como as estações. Nenhuma ficava mais que alguns meses. A mulher cruzou os braços sobre o peito largo, até a Carla chegar. Ela não era babá, era faxineira, mas tinha um jeito com a menina. Um dom. Helena se agarrou a ela como um náufrago a um pedaço de madeira. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Ainda assim, isso não significa que ela não possa ter roubado. Não, não significa. A dona Palmira voltou à sua massa. Mas me diga uma coisa, senhor Almeida. Carla trabalhou aqui por 2 anos. Teve acesso a joias, dinheiro, objetos valiosos. Por que roubar justo agora? E justo o colar da senhora. Isabela? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Era verdade. Carla havia tido inúmeras oportunidades ao longo dos anos. Por que agora? Talvez tenha surgido uma necessidade urgente, ele argumentou, mais consigo mesmo que com a cozinheira. Ou talvez, a dona Palmira respondeu sem olhar para ele, afundando as mãos na massa com força renovada. Alguém tenha visto uma oportunidade perfeita para culpar uma pessoa que não poderia se defender. Ricardo sentiu uma onda de irritação. Está insinuando que alguém armou para a Carla? A dona Palmira encarou-o novamente, seus olhos pequenos penetrantes. Não estou insinuando nada, senhor. Apenas sugiro que ouça sua filha. Crianças veem coisas que adultos ignoram. Elas ainda não aprenderam a desligar os olhos e ouvidos quando é conveniente. Ricardo deixou a cozinha com a sensação de que havia perdido uma batalha que nem sabia que estava lutando. As palavras da dona Palmira o seguiram pelo corredor, pesadas como chumbo. As conversas com os funcionários haviam deixado Ricardo com mais perguntas do que respostas.
Alfredo admitindo que Bruno estivera no andar de cima, agitado. A dona Sônia com seu julgamento precipitado. E a dona Palmira, a única que defendera Carla abertamente, levantando questões que ele não havia considerado. Mas o que mais o perturbava era a certeza de Helena. A absoluta convicção em seus olhos infantis quando dizia: a Carla não roubou. Eu sei quem foi. À noite, após colocar Helena na cama, onde ela deitou em silêncio, virando-se para a parede assim que ele terminou de ler a história, Ricardo se trancou no escritório com um copo de uísque. As dúvidas agora giravam em sua mente como um carrossel frenético. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Bruno. Ricardo, como vão as coisas? Helena está melhor? Algo na voz do irmão, uma certa tensão disfarçada de casualidade, fez Ricardo apertar o telefone com mais força. Na verdade, não. Ela continua insistindo que Carla é inocente. Um breve silêncio do outro lado. Crianças tão leais, não é? Mas ela vai superar. Vai entender que aquela mulher traiu a confiança de vocês. Talvez, Ricardo respondeu vagamente. Bruno, no dia do roubo, você esteve aqui de manhã, certo? A hesitação foi quase imperceptível. Sim, passei rapidamente. Precisava falar sobre aquele investimento, lembra? Mas você já tinha saído. E esperou por meia hora. Algo assim. Por quê? Alfredo disse que você subiu ao andar de cima. Outro silêncio, este mais longo. Ah, sim, fui ao banheiro. Você sabe como é minha bexiga desde aquela infecção no ano passado. Ricardo fechou os olhos. Bruno nunca teve problemas de bexiga. Nunca houve infecção alguma. Claro, ele disse, mantendo a voz neutra. Só estou tentando entender o que aconteceu naquele dia. Bem, é óbvio o que aconteceu. A faxineira viu uma oportunidade e a aproveitou. Provavelmente já tinha comprador para o colar. Essas pessoas sempre têm contatos no submundo. Essas pessoas, Ricardo repetiu lentamente, como a dona Sônia diria. O quê? Nada. Preciso desligar. Boa noite, Bruno. Após encerrar a ligação, Ricardo permaneceu imóvel, encarando o telefone. Havia algo errado, muito errado. Uma sensação crescente de que havia cometido um terrível erro de julgamento. Pegou o telefone novamente e discou um número que havia guardado há anos, mas nunca usado. Após 3 toques, uma voz grave atendeu. Ramalho. Senhor. Ramalho, aqui é Ricardo Almeida. Acredito que tenhamos um amigo em comum, Jorge Arruda. Chama sim. Jorge mencionou que você poderia ligar algum dia. Em que posso ajudar? Preciso de discrição absoluta. Trata-se de um caso delicado. Discrição é meu segundo nome, Senhor Almeida. Por que não nos encontramos amanhã? Digamos às 10 ou no Café Vista Mar. Estarei lá. Ricardo desligou, sentindo um alívio momentâneo. Miguel Ramalho era um ex-policial que agora trabalhava como detetive particular. Tinha fama de ser meticuloso, discreto e, acima de tudo, eficaz. Se havia alguém que poderia chegar à verdade, qualquer que fosse ela, era ele. Na manhã seguinte, após deixar Helena na escola, outro trajeto silencioso, quebrado apenas pelo rádio baixo, Ricardo dirigiu até o Vista Mar, um café discreto no porto. Ramalho já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos, de costas para a parede. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos cortados rente e olhos aguçados que pareciam registrar cada detalhe. Vestia um terno simples, mas bem cortado, e não tinha nenhum traço do estereótipo do detetive desalinhado. Senhor Almeida, ele cumprimentou, estendendo a mão. Pontual. Gosto disso. Ricardo sentou-se, recusando educadamente a oferta de café. Vamos direto ao assunto, Sr. Ramalho. Há uma semana, um colar valioso desapareceu da minha casa. Uma funcionária foi presa e acusada do roubo. E você acredita que ela é inocente? Ramalho perguntou, os olhos fixos em Ricardo. Eu não sei. A admissão custou a Ricardo mais do que esperava. Havia evidências circunstanciais. Ela estava sozinha no quarto. Tinha acesso.
Mas minha filha insiste que viu outra pessoa entrando no meu quarto naquele dia. Quem? Ricardo hesitou. Meu irmão, Bruno. Ramalho não demonstrou surpresa, apenas assentiu, como se estivesse confirmando algo que já suspeitava. Crianças geralmente são testemunhas confiáveis, sabia? Elas notam detalhes que adultos ignoram. E não têm motivos para mentir, a menos que estejam protegendo alguém. Helena adorava a Carla, Ricardo admitiu. Elas eram próximas. Isso pode explicar por que sua filha quer defender a funcionária, mas não explica por que acusaria seu tio. Ramalho tomou um gole de café. A menos que realmente o tenha visto. Ricardo esfregou o rosto, sentindo o peso de uma semana de noites mal dormidas. Quero a verdade, Sr. Ramalho, seja ela qual for. E está preparado para aceitar essa verdade, mesmo que não seja a que esperava? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem pesada. Sim, Ricardo respondeu, depois de um momento. Preciso saber. Ramalho assentiu, satisfeito. Vou precisar de acesso à sua casa, falar com os funcionários, verificar registros, câmeras se houver. Faça o que for necessário. Dinheiro não é problema. Nunca é, para pessoas como você. Ramalho comentou sem rancor, apenas constatando um fato. Mas a verdade às vezes custa mais do que dinheiro pode pagar. Ricardo o encarou. O que quer dizer? Que algumas verdades exigem que a gente abandone certezas confortáveis, exigem humildade, capacidade de admitir erros. Ramalho fechou seu caderno de anotações. Está preparado para isso, Sr. Almeida? Ricardo não respondeu imediatamente. Estava acostumado a ser o homem que tinha todas as respostas. O homem que tomava decisões difíceis sem pestanejar. O homem que não cometia erros. Mas então pensou em Helena, sentada sozinha na mesa do café da manhã, os olhos azuis vazios de alegria. Pensou na voz da dona Palmira. Foi ela quem deu colo para sua filha quando a mãe dela se foi. Pensou em Carla, uma jovem de 30 anos, presa por um crime que talvez, apenas talvez, não tivesse cometido. Estou preparado, ele disse finalmente. Ramalho sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos perspicazes. Então vamos começar. E senhor? Almeida? Sim, não conte a ninguém sobre minha investigação, especialmente seu irmão. Ricardo assentiu, sentindo um calafrio. A verdade, percebeu, já estava a caminho. A questão era, estaria ele realmente pronto para ouvi-la? Ao deixar o café, Ricardo sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Até agora, havia escolhido o caminho mais fácil, acusar a pessoa mais vulnerável, aquela que menos poderia se defender. Era o que a dona Sônia esperava, o que Bruno queria, o que a sociedade consideraria natural. Mas, e se estivesse errado? O que diria a Helena? Como olharia para Carla novamente? E, mais importante, como viveria consigo mesmo sabendo que havia destruído a vida de uma pessoa inocente? Enquanto dirigia de volta à mansão silenciosa e vazia, pensava em Helena, em como preferia se agarrar a fatos frios, a evidências, a lógica, qualquer coisa para evitar enfrentar os sentimentos da filha. Era mais fácil contratar um detetive para investigar o roubo do que olhar nos olhos de uma criança de 6 anos e admitir, talvez eu tenha me enganado. A verdade, Ricardo começava a perceber, era como um eco distante. Você pode ignorá-la por um tempo, fingir que não a ouve, mas eventualmente ela volta, mais forte, mais clara, impossível de negar. Algumas vozes só se ouvem tarde demais. Mas talvez, apenas talvez, ainda não fosse tarde demais para ele. 2 semanas haviam se passado desde a contratação do detetive Ramalho. Ele trabalhava silenciosamente, entrevistando funcionários quando Ricardo não estava, recolhendo registros, verificando câmeras de segurança nas redondezas. Sua presença na mansão era quase imperceptível, exatamente como Ricardo havia solicitado. Enquanto isso, Helena continuava mergulhada em seu silêncio. Ia para a escola, voltava, fazia as lições, mas sem vida nos olhos, como uma pequena boneca mecânica,
cumprindo movimentos programados. Os relatórios da professora eram sempre os mesmos. Helena não interage. Helena não participa. Helena parece ausente. Ricardo tentava de tudo. Presentes, passeios, histórias. Nada funcionava. O abismo entre eles só aumentava. Naquela noite, ele havia trabalhado até tarde em seu escritório. Documentos importantes, prazos a cumprir, reuniões a preparar. O trabalho sempre foi seu refúgio quando a realidade ficava pesada demais para enfrentar. Passava da meia-noite quando finalmente desligou o computador e se dirigiu para o andar de cima. A casa estava silenciosa, envolta nas sombras que a noite desenhava. Apenas a luz fraca das lâmpadas do corredor guiava seu caminho. Ao passar pelo quarto de Helena, notou um filete de luz sob a porta. Estranho. Ela deveria estar dormindo há horas. Bateu suavemente. Helena. Ainda acordada, querida? Não houve resposta. Ricardo abriu a porta devagar. Helena estava sentada na cama, abraçada ao velho urso de pelúcia que a acompanhava desde bebê. Não parecia surpresa ao vê-lo. Era como se o estivesse esperando. Não consegue dormir? Ricardo perguntou entrando no quarto. Helena balançou a cabeça negativamente. Pesadelos de novo? Não são pesadelos, ela respondeu, a voz pequena. São lembranças. Ricardo sentou na beirada da cama, mantendo uma distância que não sabia como transpor. Que lembranças? Da Carla, do dia que levaram ela. Ricardo suspirou. Sempre voltavam a esse ponto. Helena, nós já conversamos sobre isso. Eu sei o que vi, papai. Havia algo diferente no tom de Helena. Uma certeza. Uma firmeza que a fazia parecer mais velha que seus 6 anos. Seus olhos, tão parecidos com os de Isabela, encontraram os de Ricardo sem hesitação. O tio Bruno veio aqui no dia do roubo. Você não estava. Eu vi ele subir no seu quarto e sair rápido. Ricardo sentiu um frio no estômago. Era a primeira vez que Helena dizia isso de forma tão clara, tão direta, sem choro, sem gritos, apenas os fatos, apresentados com a simplicidade brutal que só as crianças conseguem. Como você sabe que era naquele dia? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Porque foi quando eu e a Carla estávamos fazendo pulseiras. Lembra? Você chegou com o tio Bruno e todo mundo começou a procurar o colar. Ricardo lembrava. Helena e Carla no quarto da menina, linhas coloridas espalhadas pelo tapete. Como não tinha feito a conexão antes? Você tem certeza que viu o tio Bruno subindo para o meu quarto? Helena assentiu vigorosamente. Eu tinha ido pegar mais linha no armário do corredor. Vi ele olhando para os lados, como quem faz coisa errada. Depois subiu a escada bem rápido. E você contou isso para alguém? Tentei te contar, muitas vezes. Os olhos de Helena brilharam com lágrimas contidas. Mas você nunca ouve. As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Era verdade. Helena havia tentado falar no dia da prisão de Carla. Tentara nos dias seguintes. E ele sempre cortava, sempre interrompia, sempre desvalorizava. Estou ouvindo agora, ele disse suavemente. O que mais você viu? Ele ficou pouco tempo lá em cima, depois desceu correndo. Estava passando a mão no cabelo, assim. Helena imitou o gesto nervoso que Ricardo conhecia tão bem. Um tique de Bruno desde a infância. Quando você chegou com ele mais tarde, ele fingiu que tinha acabado de chegar também. Ricardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Uma certeza, uma convicção que até aquele momento havia resistido a todas as dúvidas. A voz de Helena, ignorada por tanto tempo, finalmente ecoava com clareza em sua mente. Bruno. Seu próprio irmão. Por que o tio Bruno faria isso? Ele perguntou, mais para si mesmo que para Helena. Não sei. Ela respondeu com a honestidade brutal das crianças. Adultos fazem coisas ruins às vezes. Ricardo engoliu em seco. Helena, por que você não me contou isso antes? Dessa forma tão clara. A menina abraçou o urso com mais força. Eu contei, muitas vezes. Você não quis ouvir. Outra verdade incontestável. Quantas vezes Helena havia tentado dizer exatamente o que agora dizia? Quantas vezes ele a silenciara, convencido de que sabia mais
entendia mais, via mais. Estou ouvindo agora, Ricardo repetiu, movendo-se para mais perto da filha. E acredito em você. Helena o olhou com surpresa, como se aquelas palavras fossem um presente inesperado. Verdade? Verdade. E vou consertar meu erro. Pela primeira vez em semanas, Ricardo viu um lampejo de vida nos olhos da filha. Uma pequena chama de esperança. Já vai trazer a Carla de volta? Vou fazer o que for preciso para descobrir a verdade. E se a verdade for que a Carla é inocente, sim, vou trazê-la de volta. Helena estendeu o dedo mindinho. Promete. Ricardo entrelaçou seu dedo no dela, selando o pacto como faziam quando ela era menor. Prometo. Quando Helena finalmente adormeceu, Ricardo permaneceu ao lado da cama, observando seu rosto sereno. A primeira rachadura real em sua convicção havia se formado e agora se expandia rapidamente, ameaçando derrubar todo o edifício de certezas que havia construído. Bruno, seu próprio irmão. A pessoa que sempre esteve ao seu lado, que o apoiou quando Isabela morreu, que nunca questionou sua versão dos fatos sobre o roubo, mas também a pessoa que mais ganharia com a desgraça de Carla, a pessoa que mais insistira em sua culpa desde o primeiro momento. Ricardo saiu do quarto de Helena com passos pesados. A noite já ia alta, mas o sono estava longe. Havia uma ligação a fazer. Na manhã seguinte à conversa com Helena, Ricardo cancelou todas as reuniões. Pela primeira vez em anos, a empresa teria que esperar. Havia algo mais urgente a fazer, uma verdade a descobrir, uma possível injustiça a corrigir. Sentado em seu escritório, Ricardo encarava a tela do computador. O cursor piscava no campo de busca, como uma acusação silenciosa. Era tão simples quanto humilhante. Nunca havia pesquisado sobre Carla. Nunca se interessara em saber quem era realmente a mulher que passara 2 anos cuidando de sua casa, de sua filha. A mulher que havia acusado de roubo sem hesitar. Carla Wright, 30 anos. Isso era tudo o que sabia. Digitou o nome e esperou. Os resultados não eram muitos. Carla não tinha presença em redes sociais, exceto por um perfil básico no Facebook, há muito inativo. Encontrou uma foto de formatura de 5 anos atrás. Carla recebendo um diploma, sorrindo timidamente. Formada em pedagogia com honras pela Universidade Estadual, Ricardo sentiu o primeiro golpe de realidade. Carla não era apenas uma faxineira, era uma professora formada. Por que trabalhava como empregada doméstica? A resposta veio alguns cliques depois. A recessão havia fechado várias escolas na região. Milhares de professores recém-formados, sem experiência, ficaram sem oportunidades. Uma matéria de jornal local mencionava Carla como voluntária em um programa de alfabetização para adultos. Outra a mostrava em um evento beneficente para crianças carentes. Uma mulher educada, dedicada à comunidade, que precisou aceitar trabalho como faxineira para sobreviver. Será que eu condenei uma mulher inocente só porque era jovem e sem defesa? Ricardo murmurou para si mesmo, a garganta subitamente seca. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ramalho. Senhor Almeida, precisamos conversar, pessoalmente. Encontrei algo. Meia hora depois, Ricardo estacionava em frente a um pequeno café no centro da cidade. Ramalho já estava lá, uma pasta de couro gasto sobre a mesa. Obrigado por vir tão rápido, o detetive disse, indicando a cadeira à sua frente. Ricardo sentou-se, tenso. O que descobriu? Ramalho abriu a pasta e deslizou uma fotografia por sobre a mesa. Era um recibo de penhor. O colar apareceu. Ou melhor, eu o encontrei. Numa casa de penhores no outro lado da cidade. Estabelecimento discreto. Clientela seleta. Não o tipo de lugar que uma faxineira sem antecedentes criminais saberia encontrar. Ricardo pegou o recibo, sentindo o coração acelerar. Como soube onde procurar? Não sabia. Visitei 23 casas de penhor nos últimos 10 dias. Ramalho deu um meio sorriso. É o que fazemos quando não temos supercomputadores e programas de reconhecimento facial. E quanto pagaram por ele? 20 mil. Uma fração do valor real.
Quem o vendeu? Ramalho deslizou outra folha de papel. Uma cópia de identidade falsa, com uma foto de má qualidade. Um homem chamado José Pereira. Obviamente de identidade falsa. Mas o interessante foi a descrição do atendente. Ricardo segurou a respiração. E como ele era? Alto, elegante, bem vestido. Falava como alguém educado, provavelmente de família rica, mas estava nervoso. Muito nervoso. Mãos tremendo, olhando constantemente por sobre o ombro. Ricardo fechou os olhos. Bruno. Tinha que ser. O atendente disse mais uma coisa. Ramalho continuou. O homem tinha um tique. Passava a mão pelos cabelos repetidamente. Assim. Ele demonstrou o gesto. Era como um soco no estômago. O mesmo gesto que Helena havia descrito na noite anterior. O tique nervoso de Bruno desde a infância. Quero esse colar de volta, Ricardo disse, a voz firme. Já cuidei disso. Expliquei a situação. Mostrei a documentação do colar. Eles concordaram em devolvê-lo mediante o reembolso dos 20 mil. E a polícia? Ramalho hesitou. Ainda não os envolvi. Pensei que você gostaria de verificar algumas coisas primeiro. Ricardo entendeu a insinuação. Ramalho estava lhe dando a chance de confrontar Bruno antes de tornar tudo oficial. Uma cortesia profissional ou talvez apenas empatia humana. Obrigado, ele disse simplesmente. Após deixar o café, Ricardo não foi para casa. Em vez disso, dirigiu até o prédio onde Bruno trabalhava, um escritório de investimentos no distrito financeiro. Não tinha plano, apenas a necessidade visceral de confrontar o irmão, de olhar em seus olhos enquanto perguntava: por quê? Mas Bruno não estava lá. Sua secretária, uma mulher eficiente com óculos de armação pesada, informou que ele havia tirado alguns dias de folga. Problemas pessoais, ela explicou, sem entrar em detalhes. Ricardo agradeceu e saiu, mais intrigado do que antes. Bruno nunca tirava folgas. Era tão viciado em trabalho quanto ele próprio. Decidiu passar pelo apartamento do irmão, um luxuoso flat na zona leste da cidade. O porteiro, que conhecia Ricardo de longa data, informou que Bruno não estava. Saiu ontem com 2 malas. Disse que estaria fora por algum tempo. A sensação de alarme cresceu. Bruno estava fugindo? De volta ao carro, Ricardo ligou para Ramalho. Meu irmão sumiu, tirou dias de folga, saiu com malas. Isso não é normal. Quanto ele deve? Ramalho perguntou diretamente. Como assim? Homens como seu irmão não roubam joias de família por diversão, senhor Almeida. Eles o fazem quando estão desesperados. Então, quanto ele deve? E para quem? Ricardo não soube responder. A vida financeira de Bruno sempre fora um mistério. Ele ganhava bem, vivia bem, mas sempre parecia precisar de mais. Pequenos empréstimos ocasionais, investimentos que pediam para Ricardo entrar como sócio, negócios que nunca se concretizavam completamente. Não sei, ele admitiu, mas vou descobrir. Nas horas seguintes, Ricardo mergulhou na vida financeira do irmão com uma determinação que surpreendeu a si mesmo. Ligou para amigos em comum, parceiros de negócios, até para o contador da empresa que gerenciava as finanças pessoais de Bruno. O que descobriu o deixou gelado. Bruno devia a agiotas. Muito. Apostas esportivas, jogos de pôquer de alto nível, investimentos arriscados que deram errado. Uma espiral de dívidas que crescia há pelo menos 2 anos. Ele está afundado até o pescoço, senhor Almeida, confidenciou o contador, após muito insistir no sigilo da conversa. Tentei avisar, tentei fazê-lo procurar ajuda, mas seu irmão... Ele sempre acredita que o próximo grande negócio vai resolver tudo. A imagem de Bruno que Ricardo sempre cultivara, o irmão responsável, competente, equilibrado, desmoronava a cada nova revelação. Quando voltou para casa, já era noite. Helena estava dormindo, um pequeno alívio. Ricardo não saberia o que dizer a ela agora, com a mente em turbilhão. Sentou-se no escritório escuro, apenas a luz da mesa iluminando os papéis que havia reunido durante o dia. Extratos bancários, relatórios de crédito, registros de empréstimos,
todos contando a mesma história de desespero financeiro crescente. O telefone tocou mais uma vez, era Ramalho. Falei com mais pessoas na casa de penhores. O homem que vendeu o colar disse que precisava do dinheiro para pagar uma dívida urgente. Mencionou algo sobre eles não esperarem mais. Estava apavorado. Ricardo fechou os olhos. Bruno sendo ameaçado por agiotas, desesperado o suficiente para roubar o colar de Isabela, a joia mais valiosa e mais pessoal que Ricardo possuía. Já quanto a Carla? Ele perguntou, a voz embargada. Investiguei tudo. Contas bancárias, histórico de trabalho, antecedentes, nada. Absolutamente nada que sugira qualquer atividade suspeita. Ela é exatamente o que parece ser. Uma mulher trabalhadora, honesta, que teve o azar de estar no lugar errado na hora errada. As palavras caíram sobre Ricardo como pedras. Carla era inocente, sempre fora, e ele a enviara para a prisão sem hesitar. O que faço agora? Ele perguntou, mais para si mesmo que para Ramalho. A decisão é sua, Sr. Almeida. Posso levar as evidências à polícia imediatamente. Sua empregada estaria livre em questão de dias. Seu irmão, por outro lado, Ricardo entendeu a implicação. Bruno enfrentaria acusações graves. Roubo, fraude, falsidade ideológica. Anos de prisão. Preciso pensar, ele disse finalmente. Após desligar, Ricardo permaneceu imóvel na escuridão do escritório. As horas passaram enquanto sua mente revivia cada momento desde o desaparecimento do colar. Cada decisão, cada erro. A imagem de Carla sendo levada pela polícia enquanto Helena gritava. A convicção fácil, quase automática, de que a faxineira era culpada. A maneira como ignorara os protestos da filha, as inconsistências na história, os sinais de que algo estava errado. Será que eu condenei uma mulher inocente só porque era jovem e sem defesa? A pergunta que fizera a si mesmo mais cedo agora tinha uma resposta dolorosamente clara. Sim. E por quê? Porque era conveniente. Porque uma faxineira culpada fazia mais sentido em seu mundo organizado do que um irmão desesperado e mentiroso. Porque Carla não importava. Não realmente. Era apenas a empregada, uma figura sem rosto, sem história, sem humanidade. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. A noite estava clara, estrelada. Em algum lugar da cidade, Carla estava numa cela, pagando por um crime que não cometera. Sozinha, confusa, traída. Pela primeira vez, Ricardo a viu realmente, não como uma empregada, uma função, um papel social, mas como uma pessoa. Uma mulher de 30 anos, inteligente e educada, gentil com sua filha. Uma mulher que consolava Helena quando tinha pesadelos, que lhe ensinava a fazer pulseiras, que trouxera luz para uma casa que havia se tornado sombria após a morte de Isabela. Uma mulher cuja vida ele havia destruído com uma única acusação. A decisão formou-se em sua mente com clareza cristalina. Pegou o telefone e discou o número de Ramalho. Leve tudo à polícia amanhã cedo. Ele disse sem preâmbulo. Quero a Carla livre o mais rápido possível. E seu irmão? Ricardo fechou os olhos. Bruno era família, seu único irmão. Cúmplice de infância, confidente, apoio nos momentos difíceis. Mas também o homem que roubara o colar de Isabela, que deixara uma inocente ser presa, que mentira descaradamente, enquanto outra pessoa sofria as consequências de seus atos. Faça o que for necessário, ele respondeu finalmente. A verdade precisa vir à tona. Completamente. Ao desligar, Ricardo sentiu um peso imenso deixar seus ombros, substituído por outro, diferente. O peso da responsabilidade. Precisaria consertar o que havia quebrado. Precisaria enfrentar Carla, pedir perdão, tentar compensá-la de alguma forma, embora soubesse que nada apagaria os dias que ela passara injustamente na prisão. E precisaria explicar tudo a Helena, como o pai em quem ela confiava havia falhado tão completamente, ignorando sua voz, desvalorizando seu testemunho. A dúvida que começara como uma pequena rachadura agora havia crescido, derrubando muros,
expondo verdades que não podiam mais ser negadas. E no meio das ruínas, Ricardo finalmente via com clareza não apenas o que acontecera com o colar, mas algo muito mais profundo sobre si mesmo, sobre seus preconceitos, sobre o homem que se tornara. A pergunta agora não era mais: será que eu condenei uma mulher inocente? Mas como posso me tornar o tipo de homem que nunca mais cometeria tal erro? Antes de ir à polícia, havia uma parada que Ricardo precisava fazer. Uma conversa inadiável, por mais dolorosa que fosse. O dia amanheceu nublado, com uma garoa fina que embaçava os contornos da cidade. Ricardo dirigiu em silêncio, as mãos apertando o volante com força desnecessária. As evidências que Ramalho reunira estavam no banco do passageiro, dentro de uma pasta de couro marrom. Provas irrefutáveis da culpa de Bruno. Mas ele não precisava de provas. Precisava ouvir a confissão dos lábios do próprio irmão. Contrariando o que o porteiro dissera no dia anterior, Bruno não havia viajado. Ricardo descobrira isso após uma ligação para a mãe deles, que mencionara casualmente ter recebido uma visita do filho mais novo naquela tarde. Parecia nervoso, ela comentara. Disse que estava pensando em tirar férias longas. Fugindo, Bruno estava preparando sua fuga. O prédio onde o irmão morava era um edifício elegante na zona leste da cidade, com fachada de vidro e mármore. O tipo de lugar que exigia um salário generoso ou dívidas crescentes para ser mantido. Ricardo estacionou e subiu direto, sem se anunciar. Conhecia a rotina de Bruno. Naquela hora da manhã ele estaria se preparando para sair, tomando seu café enquanto checava e-mails no tablet. Parou diante da porta e respirou fundo antes de tocar a campainha. 1, 2, 3 vezes. Silêncio. Estava prestes a desistir quando ouviu movimentos do outro lado. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar o rosto de Bruno. Olhos injetados, barba por fazer, cabelo desgrenhado. Ricardo, ele parecia genuinamente surpreso. O que faz aqui tão cedo? Precisamos conversar. Bruno hesitou, olhando por sobre o ombro para dentro do apartamento, como se verificasse se estava apresentável, ou se havia algo a esconder. Agora não é um bom momento. Estou com pressa. Ricardo apoiou a mão na porta, impedindo que fosse fechada. Não vai demorar. Algo no tom de sua voz, uma firmeza incomum, uma determinação fria, fez Bruno recuar e abrir a porta completamente. O apartamento estava em desordem. Roupas espalhadas, malas semi-abertas, papéis empilhados de forma caótica sobre a mesa. O cheiro de café fresco misturava-se a um leve odor de bebida alcoólica. Vai viajar? Ricardo perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Um retiro. Preciso limpar a cabeça. Bruno tentou sorrir, mas o resultado foi apenas um esgar nervoso. Quer café? Acabei de fazer. Não, obrigado. Não pretendo ficar muito tempo. Bruno passou a mão pelos cabelos daquele tique familiar, agora carregado de um significado completamente novo. Caminhou até a cozinha americana e serviu-se de uma xícara de café, mais para ter algo que fazer com as mãos do que por necessidade. Então, sobre o que precisamos conversar? Ricardo decidiu ir direto ao ponto. Colocou a pasta sobre a mesa de centro e a abriu, revelando as fotos, os recibos, os documentos. Você estava lá, no dia do roubo. Bruno congelou, a xícara a meio caminho dos lábios. Seus olhos fixaram-se nos papéis espalhados, depois no rosto de Ricardo. Não sei do que está falando. Por favor, Bruno. Acabou. O colar foi encontrado na casa de penhores. Com sua descrição, sua identidade falsa. O rosto de Bruno perdeu toda a cor. Ele colocou a xícara sobre o balcão com cuidado, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar não apenas a porcelana, mas toda a fachada que construíra. Você não entende, ele começou, a voz apenas um sussurro. Então me explique. Bruno caminhou até a janela, as costas voltadas para Ricardo. A chuva havia aumentado, batendo contra o vidro em um ritmo irregular. Eu nunca quis machucar ninguém, mas machucou.
A Carla está presa há semanas, acusada de um crime que você cometeu. Bruno virou-se, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu não planejei isso. Não foi premeditado. Eu só precisava de dinheiro, urgentemente. Por quê? Eu devia até o pescoço. Jogo, aposta, eu ia ser ameaçado. Sua voz falhou. Eles deram um prazo. Disseram que seria a última vez que pediriam educadamente. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e pena. Bruno sempre fora o irmão mais fraco, mais suscetível a pressões, mais disposto a tomar atalhos. Então você decidiu roubar o colar de Isabela. Bruno abaixou os olhos. Sabia que você o guardava na gaveta. Sabia quanto valia. Pensei que demoraria para você notar, que poderia devolver depois de alguma forma. Mas eu notei. Sim. No mesmo dia, Bruno deu uma risada amarga. E então você chamou a polícia e aquela garota estava lá. Carla, Carla. Bruno repetiu o nome como se o experimentasse pela primeira vez. Ela era perfeita. A faxineira que limpava seu quarto, que tinha acesso, que ninguém questionaria. Ricardo sentiu a raiva crescer, quente e sufocante. Você viu uma mulher inocente ser acusada e não disse nada. O que eu poderia dizer? Desculpe, fui eu. Eu seria preso. E agora a Carla está presa no seu lugar. Bruno passou as mãos pelo rosto, esfregando os olhos com força. Eu sei. Eu sei que é terrível. Mas você não entende o que é estar desesperado, Ricardo. Você nunca esteve. Você não pensou? Ricardo deu um passo à frente, a voz elevando-se. Você deixou uma garota de 30 anos ser presa. Inocente. Eu sinto muito. As palavras saíram fracas, patéticas em sua inadequação. Sente muito? Ricardo sacudiu a cabeça, incrédulo. Sente muito não resolve nada, e Bruno. Não apaga o que você fez. Não devolve semanas da vida de Carla. O que você quer que eu faça? O tom era quase suplicante. Quero que assuma, que vá à polícia e confesse, que limpe o nome dela. Bruno abaixou os olhos, fixando-os no chão. Seu silêncio foi resposta suficiente. Você não vai fazer isso, vai? Ricardo constatou, a decepção evidente em sua voz. Não posso ir para a prisão, Ricardo. Não sobreviveria lá. E a Carla? Ela merece estar lá? Bruno não respondeu. Não havia resposta possível que não o condenasse ainda mais. Ricardo recolheu os documentos e os devolveu à pasta. Sua decisão já estava tomada. Vou à polícia hoje. Com ou sem você? Ricardo, por favor. Bruno deu um passo em sua direção, os olhos implorando. Somos irmãos. Família. Família não faz o que você fez. Ricardo caminhou até a porta, detendo-se com a mão na maçaneta. Você tem até o meio-dia. Se não se apresentar voluntariamente, levarei tudo à polícia. Bruno parecia um homem afogando-se, procurando desesperadamente por algo a que se agarrar. Você realmente arruinaria minha vida por causa de uma empregada? A pergunta pairou no ar, carregada de todas as suposições, preconceitos e privilégios que Ricardo também compartilhara até pouco tempo atrás. Não, Bruno. Você arruinou sua própria vida e quase destruiu a de uma pessoa inocente no processo. Ricardo saiu, fechando a porta firmemente atrás de si. No corredor silencioso do prédio luxuoso, sentiu uma mistura sufocante de vergonha e revolta. Vergonha por compartilhar o sangue de alguém capaz de tal covardia. Revolta por ter sido tão cego, tão disposto a acreditar no pior sobre Carla e no melhor sobre Bruno. Enquanto dirigia de volta para casa, a chuva caía com mais força, como se o próprio céu compartilhasse sua indignação. Uma pergunta ecoava em sua mente, sem resposta. Como consertar algo tão completamente quebrado? Ricardo dirigiu de volta para casa sob a chuva, que agora caía pesadamente. O limpador de para-brisa deslizava em um ritmo constante, como um metrônomo marcando os minutos de sua viagem em silêncio. A cada quarteirão que passava, sentia o peso da conversa com Bruno, o peso de suas próprias falhas, o peso da injustiça que havia permitido acontecer. Às vezes, a verdade não liberta. Às vezes,
Ela apenas transfere o fardo de um ombro para outro. Quando estacionou na entrada da mansão, notou que algo estava diferente. A luz do quarto de Helena estava acesa, embora ainda fossem 7:30 da manhã. Normalmente ela só acordava às 8, quando a dona Sônia ia chamá-la para o café. Ricardo entrou na casa silenciosamente, deixando o casaco molhado no cabideiro do hall. Subiu as escadas sentindo cada degrau como uma pequena montanha a ser escalada. Como explicaria tudo a Helena? Como diria que ela estivera certa o tempo todo, que o pai em quem deveria confiar havia falhado em escutá-la? A porta do quarto de Helena estava entreaberta. Ricardo bateu suavemente antes de empurrá-la. Helena estava sentada na beirada da cama, ainda de pijama, os cabelos loiros despenteados emoldurando seu rosto pequeno. Abraçava o velho urso de pelúcia contra o peito, como fazia sempre que estava ansiosa. Seus olhos azuis encontraram os de Ricardo imediatamente, brilhantes e alertas. "Você foi ver o tio Bruno", ela disse. Não era uma pergunta. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ela sabia? "Sim", ele respondeu simplesmente entrando no quarto. "Como você soube?" "Ouvi você falando com o homem do chapéu ontem, dizendo que ia confrontar o tio Bruno, o homem do chapéu. Ramalho e seu velho chapéu marrom, uma relíquia de sua época como policial." Ricardo não havia percebido que Helena os escutara. "Você estava espionando?", perguntou, sem conseguir esconder um leve tom de surpresa. Helena deu de ombros, um gesto tão adulto que parecia deslocado em seu corpo pequeno. "Vocês estavam falando sobre a Carla. Eu queria saber." Ricardo assentiu, entendendo. Claro que ela queria saber. Enquanto os adultos conspiravam e tomavam decisões, Helena esperava, preocupada com a única pessoa que realmente a ouvira, que estivera presente quando mais precisava. "Posso sentar?", Ricardo perguntou, indicando a beirada da cama. Helena moveu-se ligeiramente para o lado, abrindo espaço. Ricardo sentou-se, mantendo uma pequena distância. Não sabia por onde começar. Como resumir tudo o que havia descoberto, tudo o que havia sentido, em palavras que uma criança de 6 anos pudesse compreender? "O tio Bruno pegou o colar da mamãe", ele disse finalmente, optando pela verdade direta. "Você estava certa o tempo todo." Helena não demonstrou surpresa, apenas assentiu levemente, como se confirmasse algo que já sabia com certeza absoluta. "Ele confessou?" "Sim." Ricardo hesitou. Ele estava com problemas. Devia dinheiro a pessoas perigosas, estava desesperado. Helena franziu a testa, processando a informação. "Mas por que deixou a Carla ser presa? Ela não fez nada." A pergunta tão simples, tão direta, atingiu Ricardo com força total. Era exatamente a questão central, a que revelava a verdadeira fraqueza moral de Bruno. E, por extensão, a sua própria, e porque ele foi covarde. Ricardo respondeu, a voz mais dura do que pretendia, porque era mais fácil deixar outra pessoa ser culpada. "E você acreditou nele, não em mim." Novamente não era uma pergunta, apenas uma constatação de fato. Ricardo sentiu o coração apertar. "Sim, Helena, eu cometi um erro terrível." Um silêncio pesado caiu entre eles. Lá fora, a chuva continuava, batendo contra a janela em um ritmo constante, como se aplaudisse a honestidade dolorosa que finalmente emergia. "Você vai trazer a Carla de volta?" Helena perguntou finalmente, a voz pequena carregada de esperança. "E vou fazer tudo o que puder. Vou à polícia hoje mesmo, com todas as provas. Vou contratar os melhores advogados. Farei o que for preciso para libertá-la." Helena estudou o rosto do pai por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Então, com uma simplicidade devastadora, perguntou, "Você me ouviu agora?" A pergunta era tão inocente e, ao mesmo tempo, tão profunda que Ricardo sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Naquelas 4 palavras simples estava todo o cerne do problema. Não apenas o roubo, a prisão injusta, a traição do irmão, mas algo muito mais fundamental. A falha em ouvir uma criança que apenas dizia a verdade. Ricardo deslizou da cama e ajoelhou-se diante da filha, ficando na altura de seus olhos.
Queria que ela visse sua sinceridade, que sentisse o quanto suas palavras eram verdadeiras. Sim, e me desculpa por não ter te ouvido antes, filha. Você sempre soube. Os olhos de Helena brilharam com lágrimas contidas. Por um momento, Ricardo temeu que ela o rejeitasse, que a confiança quebrada fosse irreparável. Mas então, com a capacidade de perdoar que apenas as crianças possuem em sua forma mais pura, Helena soltou o urso de pelúcia e estendeu os braços. Ricardo a abraçou, sentindo o corpo pequeno e frágil contra o seu. Um soluço escapou, depois outro. Não sabia dizer se eram dele ou de Helena. Talvez de ambos. Lágrimas de alívio, de remorso, de esperança. Era mais do que um abraço. Era um pedido de perdão. Era uma promessa de fazer melhor. Era um reconhecimento de que, às vezes, aqueles que consideramos pequenos demais para entender são os que enxergam com mais clareza. Eles permaneceram assim por um longo tempo, enquanto a chuva lá fora diminuía gradualmente, como se o próprio céu reconhecesse que as lágrimas já haviam feito seu trabalho de limpeza. Quando finalmente se separaram, Ricardo viu algo no rosto de Helena que não via há semanas. Um pequeno sorriso, tímido, mas real. Vamos trazer a Carla de volta para casa, ele disse, não como uma questão, mas como uma promessa solene. Helena assentiu, séria. Ela vai nos perdoar? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Não apenas Ricardo, mas Helena também. Como se ela compartilhasse da culpa, como se sentisse que também falhara em algum nível. Tenho certeza que sim, Ricardo respondeu, embora não tivesse tal certeza. E se não perdoar, vamos dar a ela todo o tempo que precisar. Helena pareceu satisfeita com a resposta. Desceu da cama e estendeu a mão para o pai, um gesto tão pequeno e tão significativo. Café da manhã? Ela perguntou com uma normalidade que parecia um presente precioso após semanas de silêncio e dor. Ricardo pegou a mão pequena na sua. Café da manhã, concordou. Juntos, eles deixaram o quarto e desceram as escadas. Pai e filha, unidos não apenas pelo sangue, mas agora por algo mais profundo. A verdade compartilhada, o reconhecimento de erros, a promessa de reparação, um reencontro que também era redenção. Um começo, não um fim. Ricardo nunca havia estado em uma prisão antes. O prédio cinzento e imponente, com suas paredes altas e janelas estreitas, parecia deslocado na paisagem urbana, como um lembrete constante de que nem todos compartilhavam da mesma liberdade. Depois de passar por detectores de metal, revistas e procedimentos de segurança, Ricardo foi conduzido a uma sala de visitas. Não era como nos filmes, sem divisórias de vidro, sem telefones para a comunicação. Apenas uma sala simples, com mesas e cadeiras de plástico fixadas ao chão. Um guarda permanecia discretamente no canto, observando sem interferir. Ricardo sentou-se, as mãos suando levemente. O que diria a Carla? Como pediria perdão por algo tão grave? A porta do outro lado da sala se abriu, e Carla entrou, acompanhada por outra guarda. Ricardo quase não a reconheceu, não pelo uniforme laranja da prisão, nem pelo cabelo loiro sem o brilho habitual. Foi a expressão, uma mistura de cautela e resignação que nunca havia visto em seu rosto antes. Carla parou por um instante ao vê-lo, claramente surpresa. Provavelmente esperava sua advogada, não o homem que a havia mandado para aquele lugar. Senhor Almeida, ela disse com formalidade, aproximando-se da mesa. Carla, Ricardo respondeu, a voz mais baixa do que pretendia. Obrigado por concordar em me ver. Ela sentou-se à sua frente, mantendo uma postura ereta, digna. Suas mãos, que Ricardo lembrava sempre em movimento, limpando, organizando, trançando pulseiras com Helena, agora repousavam quietas sobre a mesa. Não achei que tivesse escolha, ela respondeu com honestidade. Ricardo sentiu o golpe. Claro que ela pensava assim. Na hierarquia que ele mesmo estabelecera, o que era um pedido do patrão senão uma ordem disfarçada. Você sempre tem escolha, Carla. Sempre.
Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Lá fora, a vida continuava. Aqui dentro, o tempo parecia suspenso, como se aguardasse que verdades fossem ditas para voltar a fluir. Helena pergunta por você todos os dias, Ricardo finalmente disse. Algo mudou no rosto de Carla. Uma suavização, um brilho nos olhos que haviam permanecido opacos até então. Como ela está? Triste, revoltada, mais sábia do que qualquer criança de 6 anos deveria ser. Ricardo hesitou. Ela sabia o tempo todo. Tentou me dizer. Eu não ouvi. Carla assentiu levemente, sem surpresa. Helena sempre foi observadora. Vê coisas que a maioria ignora. Ela viu o Bruno entrando no meu quarto naquele dia. Tentou contar a todos, ninguém acreditou. Carla ergueu os olhos, encontrando os de Ricardo pela primeira vez. Bruno? Seu irmão? Ricardo sentiu o peso da vergonha aumentar. Ela nem mesmo sabia quem realmente a havia prejudicado. Sim, foi ele quem roubou o colar. Ele confessou. Carla absorveu a informação em silêncio. Seu rosto não demonstrava raiva, nem triunfo, apenas uma aceitação cansada. Por quê? Dívidas, jogo, estava sendo ameaçado. Ricardo fez um gesto vago com a mão. Nada disso importa, na verdade. Nada justifica o que ele fez. O que nós fizemos? Carla desviou o olhar, fixando-o em um ponto distante na parede oposta. 3 semanas, ela disse suavemente. 3 semanas aqui dentro, pensando no que poderia ter feito de errado. Tentando entender por que todos acreditaram tão facilmente que eu seria capaz de roubar. A resposta pairou no ar, não dita, mas perfeitamente clara, porque ela era a empregada, a pessoa dispensável, a que não pertencia realmente àquele mundo. Vim pedir perdão, Carla. Ricardo inclinou-se para a frente, os olhos fixos no rosto da jovem. Sei que não mereço. Sei que palavras não apagam o que você passou, mas preciso que saiba o quanto me arrependo, o quanto me envergonho do que fiz. Carla voltou a encará-lo. Havia uma maturidade em seu olhar que ia além de seus 30 anos, a maturidade forçada de quem aprendeu, da pior maneira possível, como o mundo realmente funciona. Você cuidou da minha filha como ninguém, e eu tratei você como nada. As palavras saíram com mais emoção do que Ricardo pretendia, carregadas de uma verdade que só agora conseguia ver em toda sua extensão. Carla havia sido mais que uma faxineira. Havia sido um anjo para Helena quando ele estava ocupado demais com seus próprios problemas, para notar o vazio na vida da filha. Não fiz mais que minha obrigação, Carla respondeu, mas havia uma suavidade em sua voz que não estava lá antes. Não. Você fez muito mais. Helena me contou sobre os pesadelos após a morte da mãe. Como você acordava no meio da noite para confortá-la. Como lia histórias, ensinava coisas, brincava. Isso não estava no seu contrato, Carla. Era bondade. Pura e simples. Carla baixou os olhos e Ricardo percebeu que ela lutava contra as lágrimas. 3 semanas na prisão não haviam quebrado sua dignidade, mas uma palavra gentil, um reconhecimento sincero, chegavam mais fundo. Hoje cedo fui à polícia, Ricardo continuou. Levei todas as provas, o colar recuperado, a confissão de Bruno, o testemunho de Helena. Eles estão processando sua liberação neste momento. Carla ergueu o rosto, os olhos arregalados em surpresa. Eu vou sair? Hoje mesmo, se tudo correr como planejado. Ricardo fez uma pausa. Contratei os melhores advogados. Eles estão preparando um processo por danos morais. Você receberá uma compensação financeira significativa. Não quero seu dinheiro, Carla respondeu imediatamente, um lampejo de orgulho em seus olhos. Eu sei, mas é o mínimo que posso fazer. Use para recomeçar sua vida, para estudar, viajar, fazer o que sempre sonhou. Carla não respondeu. Parecia absorver a realidade de que o pesadelo estava chegando ao fim, que as portas da prisão se abririam e ela voltaria ao mundo exterior. E a Helena? Ela perguntou finalmente. Posso vê-la? Ricardo sentiu um aperto no peito. Mesmo após tudo,
A primeira preocupação de Carla era com sua filha. Ela está esperando por você. Na verdade, ele hesitou, incerto se deveria continuar. Eu gostaria de lhe oferecer seu emprego de volta, não como faxineira, como tutora oficial de Helena, com um salário compatível com sua formação em pedagogia. Carla o encarou, surpresa evidente em seu rosto. Como você sabe sobre minha formação? Pesquisei sobre você. Tarde demais, eu sei. Mas pesquisei. Um silêncio pensativo se instalou entre eles. Carla parecia avaliar a proposta, pesar os prós e contras de voltar a um lugar que havia sido cenário de tanta injustiça. Entenderei se não quiser, Ricardo acrescentou rapidamente. Na verdade, seria perfeitamente compreensível se nunca mais quisesse me ver. Mas Helena, ela sente sua falta terrivelmente. Preciso pensar, Carla respondeu finalmente. Sobre tudo. Sobre o que quero fazer agora. Claro, todo o tempo que precisar. A guarda se aproximou, indicando que o tempo de visita estava chegando ao fim. Ricardo levantou-se, sentindo que havia muito mais a ser dito, mas sabendo que algumas coisas precisavam de tempo. Obrigado por me receber, Carla, e mais uma vez do fundo do meu coração, perdão. Carla assentiu, sem prometer nada, mas sem rejeitar explicitamente suas desculpas. Era mais do que Ricardo merecia, e ele sabia disso. 5 horas depois, Ricardo esperava no estacionamento da prisão, encostado em seu carro. O advogado havia ligado. A liberação fora processada, os documentos assinados. Carla sairia a qualquer momento. O sol da tarde banhava o pátio cinzento em uma luz dourada que parecia quase irônica, como se a natureza tentasse compensar com beleza o que os homens haviam construído com frieza. Finalmente, as portas se abriram. Carla saiu, carregando uma pequena sacola com seus pertences. Havia trocado o uniforme da prisão por suas próprias roupas, jeans simples e uma blusa azul clara. Parou por um momento, respirando profundamente o ar livre, como se tentasse lavar de seus pulmões as semanas de confinamento. Ricardo se aproximou hesitante, sem saber se sua presença seria bem-vinda. Posso levá-la para casa? Carla olhou para ele por um longo momento. Obrigada, mas vou pedir um táxi. Preciso de tempo sozinha. Ricardo assentiu, respeitando sua decisão. Entendo. Mas se mudar de ideia sobre a oferta de trabalho, ou se quiser apenas ver a Helena, amanhã, Carla disse, surpreendendo-o. Passarei amanhã para ver a Helena. Apenas ela, por enquanto. Um pequeno alívio percorreu Ricardo. Era um começo. Um pequeno passo na direção certa. Ela ficará radiante. No dia seguinte, pontualmente às 2 da tarde, a campainha da mansão Almeida tocou. Helena, que havia passado a manhã inteira alternando entre arrumações frenéticas em seu quarto e vigílias ansiosas na janela, correu para a porta antes que qualquer adulto pudesse alcançá-la. Espere, Helena, Ricardo chamou, descendo as escadas rapidamente. Deixe-me verificar primeiro, mas era tarde demais. Helena já havia aberto a porta e lá estava Carla, usando um vestido simples e carregando uma pequena sacola de presente. Por um instante, ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado, como se o universo inteiro prendesse a respiração, aguardando o que viria a seguir. Então Helena soltou um grito de alegria, puro, cristalino, e correu para Carla, abraçando-a com toda a força que seus pequenos braços permitiam. Você voltou, repetia, como um mantra, enquanto lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto. Carla se ajoelhou, abraçando Helena de volta com igual intensidade. Seus olhos também estavam úmidos, mas havia um sorriso em seu rosto, um sorriso verdadeiro, que alcançava o olhar de uma forma que Ricardo não via desde antes do incidente. Eu disse que você ia voltar, Helena declarou, afastando-se apenas o suficiente para olhar o rosto de Carla. Eu sabia. Carla passou a mão pelo cabelo de Helena. Um gesto tão familiar e ao mesmo tempo tão novo, carregado de um significado mais profundo agora. Obrigada por me ajudar, ela disse suavemente. Você é uma menina muito especial.
Helena sorriu, o rosto iluminado por uma alegria que havia estado ausente por semanas. Você vai ficar? Carla hesitou, olhando brevemente para Ricardo, que permanecia a uma distância respeitosa, observando o reencontro. Hoje vim apenas visitar. Ela respondeu com gentileza. Trouxe algo para você. Ela entregou a sacola a Helena, que a abriu ansiosamente. Dentro havia um pequeno kit de pulseiras, linhas coloridas, contas, fechos. Para continuarmos de onde paramos, Carla explicou. Helena abraçou o presente contra o peito, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E, de certa forma, era um símbolo de continuidade, de retorno, de cura. Vem, Helena disse, pegando a mão de Carla. Vamos para o meu quarto. Tenho muitas coisas para te contar. Antes de seguir Helena a escada acima, Carla olhou para Ricardo mais uma vez. Não havia perdão completo em seu olhar. Isso viria com o tempo, se viesse, mas havia algo igualmente valioso. Um começo. Uma disposição para construir algo novo sobre as ruínas do que havia sido destruído. Ricardo assentiu levemente, um agradecimento silencioso por essa segunda chance que sabia não merecer. Enquanto observava Helena conduzir Carla a escada acima, suas vozes se misturando em uma conversa animada que ecoava pela casa anteriormente silenciosa, Ricardo compreendeu uma verdade fundamental. O perdão não apaga o passado, não desfaz erros, não elimina cicatrizes, mas cura. Lentamente, imperfeitamente, mas cura. E às vezes, isso é tudo o que se pode esperar, e tudo o que realmente importa. 2 semanas após a libertação de Carla, Ricardo reuniu todos os funcionários da mansão no grande salão. A dona Sônia, Alfredo, a dona Palmira, o jardineiro, as camareiras, todos estavam presentes, curiosos sobre o motivo da convocação inesperada. Carla também estava lá, a convite de Ricardo. Ela permanecia próxima à porta, como se ainda não se sentisse completamente à vontade naquele espaço que antes havia sido seu local de trabalho. Nas últimas semanas, ela visitara Helena regularmente, mas sempre mantivera uma distância educada dos demais funcionários, especialmente daqueles que haviam permanecido em silêncio durante sua acusação. Ricardo pigarreou, chamando a atenção de todos. Parecia nervoso. Algo raro para um homem geralmente tão seguro de si. Obrigado por estarem aqui, ele começou. Sei que tem suas tarefas, então serei breve. Reuni vocês para fazer algo que deveria ter feito há muito tempo, assumir meu erro e pedir desculpas. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns olharam para Carla, outros baixaram os olhos, desconfortáveis. Como todos sabem, a Carla foi injustamente acusada de um crime que não cometeu. Um crime pelo qual meu próprio irmão agora responde perante a justiça. Bruno havia se entregado à polícia no dia seguinte ao confronto com Ricardo. Não por nobreza, mas por perceber que não tinha escolha. As provas eram esmagadoras. Agora, aguardava julgamento, sob fiança. Falhei não apenas com a Carla, mas com todos vocês. Estabeleci um ambiente onde a verdade foi sufocada pelo medo e pelo preconceito. Onde uma acusação pôde destruir a reputação de alguém sem questionamentos. Isso termina hoje. Ricardo olhou diretamente para Carla, que o observava com uma expressão neutra, difícil de ler. Carla, na frente de todos que testemunharam sua humilhação injusta, peço seu perdão. Sei que palavras não são suficientes, por isso tomei medidas concretas. Ele fez um gesto e Alfredo se aproximou com um envelope que entregou a Carla. Este é um cheque como compensação financeira pelos danos causados. Não representa o valor que você merece. Nenhuma quantia poderia, mas espero que ajude a reconstruir sua vida da maneira que escolher. Carla abriu o envelope e seus olhos se arregalaram levemente ao ver o valor. Era mais dinheiro do que jamais imaginara possuir. Além disso, Ricardo continuou, gostaria de oferecer formalmente o cargo de tutora educacional para a Helena, com salário compatível com sua formação em pedagogia e total liberdade para implementar o programa educativo que julgar adequado.
Um silêncio completo tomou a sala. A dona Sônia parecia especialmente chocada. A faxineira, agora tutora educacional, com autoridade sobre a educação da herdeira Almeida. E sei que já conversamos sobre isso privadamente, Ricardo acrescentou. Mas queria fazer o convite oficial, diante de todos, para que não haja dúvidas sobre sua posição nesta casa daqui para frente. Carla deu um passo à frente, o envelope ainda em suas mãos. Todos os olhares se voltaram para ela. Senhor de Almeida, aceito sua oferta e seu pedido de desculpas. Sua voz era calma, mas firme. Não por você, mas pela Helena. Ela merece estabilidade e apoio educacional consistente. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. A tensão que pairava no ar começou a dissipar. Quanto aos demais, Ricardo olhou para os funcionários. Espero que tratem a Carla com o respeito que ela merece. Qualquer sinal de desrespeito ou preconceito resultará em demissão imediata. Está claro? Todos assentiram, alguns mais entusiasticamente que outros. A dona Palmira, a cozinheira, foi a única a sorrir abertamente. Ela sempre acreditara na inocência de Carla. Excelente. Agora, tenho certeza que todos têm trabalho a fazer. Carla, se puder ficar um momento mais. Enquanto os funcionários se dispersavam, Ricardo aproximou-se de Carla. Obrigado por aceitar. Helena ficará exultante. Como eu disse, faço isso por ela. Carla guardou o envelope em sua bolsa. Mas aprecio o gesto público. Era importante. Você começa quando quiser. Seu antigo quarto já está preparado, caso prefira morar aqui, ou podemos arranjar transporte diário, se preferir manter sua independência. Carla considerou por um momento. Acho que ficarei aqui durante a semana. Será mais fácil para desenvolver um programa consistente com a Helena. Ricardo assentiu, satisfeito. O quarto é seu, então. E Carla, obrigado por dar a esta casa e a Helena uma segunda chance. Às vezes, Carla respondeu com um pequeno sorriso, as segundas chances são o que nos salvam, todos nós. 2 meses depois, em uma tarde ensolarada de primavera, o jardim da mansão Almeida havia se transformado. O que antes era um espaço formal e impessoal, agora ganhava vida com pequenos canteiros coloridos, cada um refletindo a personalidade de sua pequena jardineira. Helena, de joelhos sobre a terra escura, cavava cuidadosamente um buraco para mais uma muda de violetas. Ao seu lado, Carla orientava com gentileza. Não muito fundo, ela dizia. As raízes precisam de espaço para respirar. Helena assentiu, concentrada em sua tarefa. Suas mãos pequenas, antes imaculadas como convinha a uma herdeira Almeida, agora estavam sujas de terra e ela não poderia estar mais feliz. Da janela do escritório, Ricardo observava a cena. A transformação era evidente não apenas no jardim, mas em Helena. A menina silenciosa e triste havia dado lugar novamente à criança vibrante que sempre fora. Ela ria, cantava, fazia perguntas infindáveis, ansiosa por aprender tudo o que Carla pudesse ensinar. E Carla, ela também havia mudado. A cautela inicial, a reserva compreensível, aos poucos cediam lugar a uma confiança renovada. Não era a mesma de antes, não poderia ser, após o que vivera. Mas havia nela uma serenidade nova, uma força que vinha de ter enfrentado a injustiça e sobrevivido. Ricardo afastou-se da janela, deixando-as a sós em seu momento especial. Havia aprendido, dolorosamente, que algumas relações precisavam de espaço para florescer sem interferências. No jardim, Helena e Carla continuavam seu trabalho em um silêncio confortável. Não precisavam de palavras. O cuidado estava presente em cada gesto, em cada olhar, em cada sorriso compartilhado. Quando a última violeta foi plantada, Helena sentou-se sobre os calcanhares admirando seu trabalho. — Você acha que elas vão crescer bonitas? Perguntou, olhando para Carla. — Com certeza. Você plantou com carinho, deu água suficiente, escolheu um lugar com boa luz. Tudo o que elas precisam para florescer. Helena sorriu, satisfeita. Então, impulsivamente, abraçou Carla,
sujando o vestido simples da tutora com manchas de terra. Carla retribuiu o abraço sem hesitação, sem se importar com a sujeira. Algumas coisas eram infinitamente mais valiosas que roupas limpas. Ao redor delas, o jardim parecia vibrar com vida e possibilidades. As violetas recém-plantadas, as margaridas já florescendo, os botões de rosas prometendo beleza futura. Um pequeno universo em constante renovação, assim como a confiança que, finalmente, voltava a florescer entre elas. Não exatamente como antes, mais profunda talvez, mais testada, mais resiliente. Como plantas que sobrevivem ao inverno e retornam na primavera, diferentes, mas vigorosas. Um final justo, afinal, e, mais importante, um novo começo. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.